Gente, polêmica no mundo das adolescentes. Tá rolando burburinho, treta pesada. Treta pesada, tem gente reclamando que tá sendo excluída, tá tendo depressão, coisa pesada. Bullying. Parece polêmicas assim terríveis. Olha aí, ó. O garoto do blog já fez aqui o levantamento. Entenda a treta que está movimentando o TikTok nesta semana. Eu vi o vídeo da Antolena Braga. Antes de vir aqui abrir a live, ela falou que foi excluída, não sei o quê, que disseram que ela tá querendo pegar alguém, mas não tem nada a ver, que ela não quer pegar ninguém. Enfim, gente, se estranharam em uma viagem de amigos influenciadora. Vem embora antes do fim da viagem. Curtam que eu vou atualizar vocês. Ixi. Olha, ontem tudo começou quando Liz. E a Liz Macedo tá estourada no TikTok, né, galera? Eu vi o vídeo dela falando que ela tava com uma cara de cu, abraçando a fã, mas é porque ela tava com compromissos, não sei o quê. Ela pediu desculpa. Não foi ela, acho que foi ela. E aí achei até que ela legal, né? Malévola já avisou dessa Alice. Ah, meu bem, mas tem muita gente também avisou da Malévola, né? Que adora também confusão. Tudo começou quando Liz. E de onde surgiu a Liz Macedo? Temos que fazer também um documentário dela. Um PDF. Como é que ela surgiu? É filha de pais com um grande poder aquisitivo? Como é todo esse rolê? Como ela veio? Né? Quero saber. Mas enfim. Tudo começou quando Liz foi no podcast com seu namorado, Eduardo Petenon, e respondeu uma pergunta feita por Camila e Mari, onde perguntavam se eles já tinham brigado. Liz respondeu que brigaram uma vez por conta de ciúmes. Por conta de ciúmes da parte dela com outra influenciadora. A menina ficava chamando o namorado dela de migo. E ela se irritou. Migo? Pô! Gente, tem que chamar de queimou. Ah, gente, migo, chamou de migo. É porque não é amigo nem nada. Não, meu amor, você não tem amizade aqui não, garota. Tem amizade, não esquece. Enfim. Mas é aquilo, né? Tem gente que namora, que não gosta que o namorado tenha amizade com mulheres. E é aquilo que eu já falei também, uma vez. Se eu namorar um homem bissexual, aí eu não vou poder deixar ele ter amizade com mulheres e com homens. Não pode ter amizade com ninguém. Vai ter que ter amizade com cachorro, com animal. Nem com familiares eu vou querer amizade. Eu quero a vida ter que girar em torno de mim, dos meus gatos e dos pets. Se a gente tiver mais, a gente vai ser pet. Eu, hein? É por aí, a raciocínio. Aí, tá, se ela irritou, logo os internautas começaram a ligar que seria a Antonella Braga, fazendo com que ela recebesse vários ataques. A gente só brigou por ciúmes meu uma vez na vida. E foi por causa dessa pessoa. Você sabe quem que é? Porque eu fiquei muito. E a idade deles, por gentileza, alguém sabe? Muito puta com você no Nossa, eu sei. dia. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, Olha, eu o sei. boy, Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Que te 19, trouxe ciúme? Foram algumas, tipo, coisas que foram juntas. ele tem cara de A 19. pessoa, quando tava comigo, cagava pra mim. Mas aí, ai, amigo, assim, tudo perto dele. E, tipo, quando era comigo, a pessoa, tipo, cagava, assim, pra mim, sabe? Deixava, assim. E essa pessoa é do meio? Ah, não sei. Ah, não. Gente, olha o tanto de comida aqui. Nossa, eu ia me esbaldar nesse podcast. Isso você pode contar. Haja monjaro pra controlar, viu? Aí você pode contar. Pelo visto sim, gente. Ela tem 15 e ele 17. Caramba. Sempre uma, né? Que quando tá no meio dos homens, elas se abrem.
Mas, tipo, eu comecei a perceber. É um bofão, é um não foi bofe, só né? comigo, sabe? Mais pessoas vieram falar comigo sobre a mesma coisa. Aham. Que não é, uma coisa em específica. Muita gente me virou e falou assim, ela se aproxima mais de menino. Aí eu fiquei, Se aproxima mais de menino. Ô, mulher, claro, né, gata? Que ela está nessa idade reprodutiva, na idade dos hormônios, a flor da pele. Eu também me aproximo mais de meninos. Porque eu fico tímida com meninos, né? Eu fico mais as meninas, os meninos eu fico mais assim. Mas eu tento, né? Estamos pensando Gente, aqui. eu tô curiosa. Não, eu já começo a depois postar eu conto várias pra pessoas. vocês. Eu prometo que eu não vou A contar. gente conhece? A gente conhece? Conhecem? Escreve aqui que eu vou. Ô, gente, eu sou curiosa. Peraí, eu vou escrever. Não, eu não vou E ela contar. escreveu Eu mesmo. sei que eu tenho fama de Essa nossa é muito fofoqueira. Deixa eu ver. Mentira! Eita! O choque dela. E ela tá por dentro desse ramo de adolescente, Camila Loures. Toma vergonha na cara, Camila Loures. Que você tava indo pra Israel levar bomba e agora tá com as crianças. Não! É Fiquei muito sério? Uhum. Já. Eu fiquei muito chateada. Agora Ela meu não era mundo sua amiga? Loba, viu o mico da Loures? Oxe, meu bem, todo dia é o mico dela, né? Mas é porque ela é meio assim, da cabeça. A Camila Loures, ela é assim, ó. É a pessoa meio assim. Aposto da repercussão negativa, vamos ver. Coração, gente, como vocês estão? Eu estou aqui para falar rapidinho com vocês, mas sobre um negócio muito importante que eu acho que deve ser resolvido. Pra quem não sabe, na Sim. quinta passada eu fui no podcast. E aí eu contei uma situação que aconteceu. Podcasts. E eu o falei de nome. uma forma geral. Eu não citei o nome de ninguém, eu não expus ninguém, mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar. O pior de tudo foi que começaram a atacar ela. Ela me chamou, a gente conversou ali rapidinho e logo depois a gente já tava junto numa gravação pra Camila Loures. E o que eu tenho pra pedir pra vocês, gente, é que assim, não ataquem ela. Eu acho que essa cultura do cancelamento, pra quem já passou por isso, pra quem já recebeu vários ataques, pra quem tá na internet, gente, sabe o quão chato isso é. Então, primeiro, eu Isso tenho que pedir é. desculpa pra ela, e eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando que esse sentimento da internet tá te julgando por às vezes coisas que você nem fez, é algo muito ruim. E eu sei que fui eu que causei isso. Então, assim, eu espero que, de verdade, ela esteja se sentindo bem, e eu queria pedir pra vocês pararem de atacar ela, gente. A internet, ela tem uma proporção muito grande, e às vezes Tá baixo? Pior que tava mesmo, mas a né? gente esquece disso. Foi a minha fala. Eu sei que eu errei em ter falado aquilo, eu sei que eu não devia ter falado aquilo, mas eu não tinha noção da proporção que aquele assunto ia tomar e que o impacto que isso teria na vida de alguém. Então, assim, gente, de verdade, não ataquem ela. Como eu já disse, no domingo a gente tava junta, amanhã a gente vai estar junta e a gente vai passar a semana inteira viajando juntas. Então, assim, acho que não tem Sim, necessidade disso, só mas eu alegria, entendo só que foi uma coisa amigas. que eu causei e eu peço muito desculpa pra todo mundo que esteve envolvido no assunto. Mas pedir, gente, desculpa principalmente pra Antonella, que foi a pessoa que foi afetada com isso. E assim, gente, amanhã a gente viaja junta, a gente vai passar uma semana juntas. E eu não quero que esse assunto continue repercutindo, sabe? Vai ser uma viagem tão legal, a gente vai estar fazendo várias coisas, vai estar todo mundo junto. Maravilha. Então acho que não tem necessidade da gente parar a nossa vida pra julgar alguém. Vivendo com a inimiga. Vai viajar junta, sendo amiga. Ela não falou nomes, né? Mas o pessoal associou que foi Antonella e acertou então. Pelo visto. Que ela falou, é uma coisa que eu causei. Foi a Antonella, aumentou ainda mais os boatos, que as duas não se batiam. Ó, tem aqui explicando, né? Após toda a repercussão negativa em torno do nome da Liz, aos ataques a Antonella, a influenciadora veio a público pedir para parar de atacar a Antonella, pois elas tinham viagem junto, blá. O fato da Liz não desmentir que foi a Antonella, é que ela não desmentiu, né? Ela meio que aqui falou, eu causei isso aí. Aumentou ainda mais os boatos, que as duas não se batiam. E vão viajar, é assim, meu amor. Vão viajar com a inimiga mesmo. Não tem babado, não. Tem que fazer os trabalhos, tem que ser profissional. Ela foi profissional. Mesmo que não goste, tá ali. Eis que chega o dia da viagem do grupo para Gramado. Liz Macedo, Júlia Pimentel, Antonella Braga e até Duda Guerra, nora de Luciano Huck, está participando do Squad. Squad é o nome,
Squad. Squad ou Squad? Squad é o nome do projeto que reúne os influenciadores adolescentes para um destino para criarem conteúdo. Para um destino para criarem conteúdo. Vários adolescentes, que coisa legal. Bem no começo da viagem, Júlia Pimentel e Cauã, que não são namorados, começaram de indireta. Júlia diz que tem muitas coisas para contar aos internautas, mas Cauã é mais polêmico e solta que tem a amiga dela dando em cima do namorado dos outros. Mais uma vez, a internet caiu em cima da Antonella. Loba, vamos ver algo da sua idade. Ah, meu amor, se for coisa da minha idade, então vamos de geriatria. Os dias mais possíveis desse lugar, mas gente, eu tô viajando. E agora? E aí eu sumi. Com essa roupa aqui. Mas tem tanta coisa pra contar pra você, velho. Nossa amiga dela tudo em cima do namorado das outras. Os dias mais possíveis desse lugar, mas gente, eu tô viajando. E agora? E aí eu sumi. Com essa roupa aqui. Mas tem tanta coisa pra contar pra você. A língua coçando. Nossa amiga dela tudo em cima do namorado. Eita, a língua coçando pra contar os babados, mulher, tem que contar mesmo. A vida é curta, você tem que botar a língua nos dentes. Após essa indireta, aconteceu uma dinâmica onde a câmera flagra o exato momento da reação da Júlia Pimentel enquanto a Antonella está falando. Isso fez com que aumentassem ainda mais os boatos que a indireta de Liz no podcast era realmente para a Antonella e que a indireta postada por Júlia dias antes também seria para a influenciadora. Isso fez com que internautas percebessem que a Antonella estaria sendo excluída de atividades e até de collabs em grupos com as meninas que as meninas faziam entre si. Júlia é uma das melhores amigas de Liz. Olhando para a pessoa que eu não gosto. Encostou. Deu até a reação, gente. Encostou, deu choque. Essas são as novas madrinhas. Olha ela rindo horrores. E a cara dela de nojo, gente. De desprezo, de ojeriza, de ânsia. De meu Deus, quando ela vai sumir da minha frente. Não vejo a hora de um raio cair. Essas são as novas madrinhas, se preparem, viu, galera? No meio da viagem, o padrinho da Antonella deixou um comentário bem sugestivo em suas postagens, pedindo para a influenciadora voltar para quem ama ela de verdade. Já a mãe de Liz foi bem direta e disse que ações geram reação e não tem vilã nessa história, levantando ainda mais a certeza que Liz e Antonella não estariam se falando. Gente, e cadê os pais para supervisionar, né? Deixa assim. É muita coisa acontecendo. Mas rola mesmo, gente. Os adolescentes são assim os maiorais de traição, de pegar, não sei o quê, de dar em cima. Estavam embaixo e inventaram essa treta. Será? Pra irritar? Mas a Liz Macedo tá estourada. E os pais brigando. Aí o pai briga também. Meu bem. E vira a briga generalizada em família. Hoje, durante a tarde, a Antonella resolveu vir embora. A viagem estava chegando ao fim, ela antecipou. Seu vídeo, ela conta que durante as viagens passadas, ó. Arrume-se comigo pra ir embora. Gente, essa viagem foi caótica, né? No outro squad eu tava chorando que eu ia embora. De tristeza. Agora... Mas tudo bem, né, gente? Encarar, seguir em frente. Acho que às vezes essas coisas passam, acontecem pra ver. Pra crescer, mulher. Você é uma... Você é adolescente. A gente vai lidar ó. com as situações. E... Você vai superar, força guerreira.
de eu ter continuado, Madura. tipo, firme, sabe? E não ter me perdido no meio do caminho. Minha família, meus amigos estão me esperando no Rio. Tô com muita saudade. Ai. Carioca. Eita, mulher, um cabelo na base. Devolve essa base contaminada. E assim, É, eu acho no que corretivo. provavelmente eu não estarei no próximo squad. Mas Já eu não previu, posso deixar né? de agradecer por tudo isso que eu vivi, sabe? Tanto o primeiro squad quanto esse me fizeram. Ter depressão, ansiedade, TDAH, complexo de inferioridade, bullying. Mudasse, calma. É, mudar, mulher, Primeiro muda, a squad gente foi muito muda. A importante nossa vida é pra mim, mudança. Porque tava todo mundo muito junto, sabe? Eu percebi, assim, eu consegui colocar meu jeito de verdade, minha personalidade de verdade. E eu me senti livre, porque tinha algumas pessoas. Eu me senti livre pra mostrar minha personalidade sem medo. Porque eu sou uma pessoa meio doida e retardada às vezes. E muita gente Não, julga, mulher. fala, tipo, meu Deus, que Doida, essa garota é chata. retardada. Só que, cara, Eita, mulher, não é assim não. foi muito importante pra mim. Eu fiquei muito triste quando a gente tava indo embora. porque Eu sou doida e retardada às vezes. Não, né, foi mulher? muito Capacitismo. especial. E esse É o estresse pós-traumático, né? Ela também já tá. também Já foram está. especiais porque estão me fazendo ser uma pessoa mais forte. Eu queria muito agradecer algumas pessoas que Falta chorar. ficaram do meu lado. Aqui na viagem, sabe? Que não me deixaram sozinha. Calma aí, sem militância também, né, galera? Ela tá traumatizada. O negócio aqui é traumas. Nicole, Maria Emanuélia, Marcelo Emanuel. O negócio aqui é Luara, forte. A Nath É Costa, desabafo. mas ela nem precisa falar, né? Que vocês já viram muito aqui. Ó. Eu não quero esquecer ninguém. Enfim, essas pessoas... Agradecendo que as. sentavam na mesa as de comigo, verdade. faziam companhia. Enfim, fiquei muito feliz. Eu, você, 2 filhos, um cachorro. Tô muito Tá animada. baixo. Tá baixo o áudio aqui. Que ódio. Provavelmente eu não estarei no próximo squad. Mas eu não posso deixar de agradecer por tudo isso que eu vivi, sabe? Tanto o primeiro squad quanto esse me fizeram mudasse, calma. O primeiro squad foi muito importante pra mim, porque tava todo mundo muito junto, sabe? E eu percebi, assim, eu consegui colocar meu jeito de verdade, minha personalidade de verdade. E eu me senti livre, porque tinha algumas pessoas que eu me senti livre pra mostrar minha personalidade sem medo. Porque eu sou uma pessoa meio doida e retardada às vezes. E muita gente julga, fala tipo, meu Deus, que essa garota é chata. Só que, cara, enfim, e aí foi muito importante pra mim. Eu fiquei muito triste quando a gente tava indo embora, porque foram dias muito especiais. E esses também foram especiais porque estão me fazendo ser uma pessoa mais forte. Eu queria muito agradecer Esses foram especiais porque adquiriu traumas. algumas pessoas que ficaram do meu lado. Aqui na viagem, sabe? Que não me deixaram sozinha. Maria Nicole, Maria Emanuélia, Marcelo Emanuel. Agradecendo a A fiéis. Luara, a Nath Costa, mas ela nem precisa falar, né? Que vocês já viram muito aqui. Eu não quero esquecer. Ela agradeceu Enfim, publicamente essas as pessoas meninas eu que falei, não deixaram ela sentavam na mesa excluída comigo, e que sentaram na mesa junto com ela pra poder comer, por exemplo. Passada. Eita, tiveram umas que se recusaram a sentar na mesa com ela. Porque o bicho tá pegando. E aí o Álvaro que tá por dentro das tretas. Posso falar agora? Eu falar a vocês que hoje estou obcecada na fofoca do Mundinho Team. Isso tá sendo a melhor coisa da minha semana, porque eu sou uma pessoa desocupada, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu sou autônoma, eu trabalho quando tem, entendeu? Então assim, tá sendo tudo. Só nessa semana eu já fiquei com raiva da Liz Macedo, já xinguei a Sossô Careca, não sei nem o que ela tem a ver com a treta, entendeu? Já conheci a Antonella, já gostei de Antonella, já voltei a gostar de Liz, já tô com ódio de Liz. Tá loucura, gente, esse TikTok, eu tô amando, continuem brigando, gente, briguem, teens, briguem! Vocês só não... E é tudo no TikTok que eles ficam brigando. É uma flexibilidade, é uma... Tipo, vai mudando os tópicos. Estão focando no negócio, na qualidade de conteúdo. Isso é fofoca boa, entendeu? Fofoca de intriguinha que ninguém se pronuncia, quando se pronuncia, não fala nada com nada. Aí cada um cria alguma coisa, Tão se a pronunciando. gente acredita e fica isso aí. Cada dia vai acontecendo uma coisa nova, vai se criando uma coisa nova. Isso é fofoca de qualidade, gente.
entendeu? É. Você vai olhar o Instagram de fofoca, a fofoca que tem é o quê? Eliezer no show da Lady Gaga? Pelo amor de Deus, isso aqui tá bom Eliezer. demais. Não fui tão a fundo, mas o pouco que vi, me entreti. Entendeu? Me entreti, eu tava precisando de uma futilidade na minha vida. Muitas coisas acontecendo no mundo, gente. Vamos brigar também. pelo fútil. Vamos reclamar pelo fútil. E o sou bom a favor também é da que eu briga. conheço novas subs, entendeu? Eu tenho um nicho de subs que é um nicho que eu participo, mas esse nicho de Amo. substins é novo Eu pra sou- mim. eu É sou um novo sub, mundo, eu tô assim sub. fascinado, gente. Tô fascinado, como Eu tô o povo precisando tem brigar tempo, também, né? E sabe? eu também, que eu tô acompanhando tudo, tô amando. Pensando bem, é a briga das madrinhas, tem a briga das teens, tem várias brigas que dá movimentada em todo o babado. Essas brigas movimentam, já eu tenho que ir fazer também. E amo todas, viu? Amo todas. Uma coisa não pode negar. Liz Macedo e Sossô Careca Criou revolução uma no sociedade. TikTok. Revolucionou. Veio tanta gente assim depois, gente, que eu não fazia noção da existência, não sei o que, Pimentel. Eu tô amando essa. Gente, eu tô amando esse novo nicho. Eu tô entrando agora nesse nicho, será que eu vou pegar pra valer? Esse nicho das teen que arruma confusão encrenqueiras? As teens encrenqueiras? Eu gosto das teens que estão ali pra encrencar mesmo, pra mostrar que elas vão se formar umas adultas maravilhosas, com grande repertório de brigas, de vivência, de latência, de viver a vida mesmo. Isso que é viver. Isso que era o meu sonho, de ser adolescente assim, que viveu a vida. Eu vivi a vida realmente. Que eu fui uma adolescente que eu namorei, eu peguei namorado de amiga, eu dei em cima, eu não sei o que, eu causei, eu fiz o furdunço, eu xinguei a fudida. Mas eu não fiz nada na minha adolescência. Minha adolescência é uma merda. Foi uma merda. Ficava trancada dentro de casa. Vou continuar amando, Mas isso é melhor do que trauma. Só isso Mas eu mesmo, tenho traumas. Eu tenho traumas de não ter vivido essa adolescência. Esperar umas novidades aí, porque a viagem já acabou, não foi? Viagem acabou. Viaja de novo, gente. Tem que viajar de novo. Esse povo tem que... A empresa que levou esse programado tem que levar pra outro lugar. Leva pra Disney. Leva pra Disney, vai por mim. Bota esse povo na Disney. Eu Vai quero ver. ser babado. Não vai existir esse povo na Disney, gente. O povo brigando até por pipoca na fila do Mickey. Eu quero ver isso, gente. Vai ter pancadaria na Disney. Vai ter confusão. Bom, então, o squad acabou, né? Graças a Deus. Eita. Mas fica o questionamento pra mim, e é lógico que eu faria esse pronunciamento. Aonde estavam os adultos responsáveis todo esse instante? Aonde estavam as pessoas de confiança da minha irmã em permitir que uma adolescente, uma criança de 16 anos viajasse sem ela, enquanto ela passava por tantas situações? Ouvi pessoas questionando, mas será que ela não está se excluindo? Gente, vamos lá. Quando você está no meio de uma situação vexatória, uma situação discriminatória, a primeira coisa que você faz é buscar um ambiente seguro. Quando você não encontra esse ambiente seguro ou pessoas que te forneçam essa segurança, o que você faz? É claro, você não vai ficar implorando pra gravar com ninguém que está te humilhando, está procurando te prejudicar, te atrapalhar a sua imagem, fazendo um complô contra você. Mas muito me impressiona que eu não percebi o acolhimento dos adultos a hora nenhuma de falar, gente, peraí. Em situações de adolescência se resolvam. É problema adolescente ter problema. É problema adolescente desentender. Isso na adolescência é normal. Mas aonde estavam os adultos que não resolveram essa situação? Que deixaram chegar o caos no ponto que o caos chegou? Oxe, os adultos estavam se divertindo, meu amor. Com essa confusão toda, rindo à toa. Porque isso tudo é entretenimento também. Isso tudo é... Eles são influenciadores. Vai ter retorno financeiro para a família. Isso aí é tudo causação. Que vai ter retorno, vai ter burburinho, vai ter confusão. Confusão é dinheiro. Eu em um estado, minha irmã em uma viagem. Os adultos vão fazer o quê? Os adultos eles podem fazer assim, gente, vamos juntar, não deixa ela ficar comendo sozinha, não vamos excluir. Eu acho que os adultos têm o trabalho de falar, gente, parem, crianças, parem de brigar por homem, sei lá. Para de pegar de dar em cima do homem da amiga, mulher. Uma coisa assim, sei lá, enfim. Sobrinha em uma viagem a trabalho, porque esse é um trabalho, gente. Ser influenciadora digital, apesar de muito jovem, eles estão trabalhando.
E ela foi gigante. Ela segurou a onda. Mesmo machucada, ela continuou lá, ela cumpriu com as obrigações dela. Eita, porque ela poderia ter pesada, voltado. hein, galera? Ela foi firme. Minha princesa, Dino tem muito orgulho de você. Mas a questão que fica, o questionamento, é porque eu ainda estou incrédulo. Eu estou completamente incrédulo. Ele tá abalado. Porque se eu estivesse lá, e se fosse com outra pessoa, meu papel seria acolher. Gente, não, vocês não vão deixar essa pessoa excluída. Vocês não vão fazer isso. Ah, você não concordou com algo, vocês não acham certo algo, vocês estão indagando que talvez possa ser? Conversem e se resolvam. Ah, vocês não querem conversar depois? Escolhas de vocês. E até porque nem tudo é internet. Mas eu acho que tá valendo tudo pelo like, tá valendo tudo pelo engajamento. Pra mim, não. Pra mim, o engajamento e o like vale muito pouco. Ele batia nas outras. Pra mim, ver minha sobrinha crescendo com valores e princípios, com ética, com dignidade, Olha, ver ela ética. tão firme nos seus propósitos, vale muito mais do que os números crescendo ou caindo nas redes sociais. Eu oro para que as pessoas melhorem, desejo melhoras, porque nós somos seres em constante evolução. Não vou diminuir o sofrimento da minha sobrinha para agradar ninguém, porque ela sofreu sim. Não vou vir aqui passar pano para ninguém, não vou mesmo, porque eu não vou minimizar o sofrimento da minha sobrinha para tranquilizar o sofrimento alheio. Não vou. Não desejo que ninguém seja cancelado, que ninguém leve hate, não desejo. Pra te falar a verdade, eu acho que aqui não é um concurso público, onde existe só uma vaga e as pessoas estão disputando uma vaga. Ui. Ah, meu bem, tá todo mundo disputando. É uma querendo ser melhor que a outra, é uma querendo gongar a outra, é uma querendo ser superior à outra, ou outro. A vida é assim, é o capitalismo competitivo, é selvagem, meu bem. Oi, Júlia Pimentel. Daily! Não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu Daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, vocês já estão acompanhando na Daily. internet. Enfim, Ela tá faz rolando o daily vários dela. boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando, ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, Ui, quem é Cauã? Vamos ver, Cauã é. Olha aqui. Segundo Júlia, existiu uma briga entre ela e seu namorado Cauã durante a primeira viagem do squad, e Antonella foi uma das meninas que a amparou no momento. Horas depois, Antonella teria perguntado para pessoas próximas se ela ficasse com o namorado da Júlia, alguém ficaria sabendo? Isso se repetiu por várias vezes, inclusive com o Duda Guerra, nora do Luciano Huck, que tinha acabado de chegar no projeto. Olha aí, a Duda Guerra. gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como você confiar, não tem como você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente, realmente não dá. Enfim, ok, acabou o primeiro squad. No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também. Ok, sem problema algum, gente. Não sou a pessoa que guarda rancor. Sem problema. Mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação, de me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. Como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luar, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitude de outras pessoas. Toda ação tem sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Creative Imagem que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte, eles deram. Ah, meu bem, mas a cara feia já é uma exclusão, né? Cara feia, olhar torto, já se afastar, de não sentar perto, de
não interagir. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho Não, total o direito. Se problema eu não gostei é de certa dela. coisa que a pessoa fez, a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou dispor nada mesmo. Eu não ia falar nada. Mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não sabem o que aconteceu. Mas vocês não sabiam, que agora vocês sabem. Vocês sabem os meus motivos. Tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Isso, eu não tive gente. atitude nada, só curti a viagem ao lado dos meus amigos de verdade. É isso. Gente, mas do jeito que falam, né? Parece que Antonella é um negócio assim descomunal, né, gente? Do jeito que fala que tanto aconteceu é isso, que tanto ela fez, que tanto. Que baixaria, que. Para de torturar a gente, Loba. Que torturar, meu bem? Eu quero saber dos barracos das baixarias. Tem baixaria aí, tá ficando melhor, tá melhorando a baixaria. E vai progredir, a baixaria vai evoluindo, que nem um Digimon, um Pokémon. Aqui, ó, segundo Let's Gossip, o motivo do desentendimento de Duda Guerra e da Antonella foi por ela ter pedido para seguir seu namorado Benício Huck, filho de Angélica e Huck. O Instagram de Benício é privado, somente para amigos. Duda foi questionar Antonella que se fez de desentendida. Tem certeza que esse é seu público, Van? Em breve será. Não, vamos ver aqui, aproveitar que já tá aqui o babado. Eu tô curiosa. Antonella se pronunciou e explicou o motivo da sua briga com Duda Guerra. E a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Juninho Tava no meu brigando quarto, com o o pessoal rabo da tava todo no Xana. corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Teve porta aberta, teve grito, teve baixaria sim. Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond. É, meu bem, o Cauã Raymond. Mas o cara, né? Tá dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim. No momento que eu tava recuada e que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento. E eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando. Eu tava... Eu queria seguir. Eu já ia ficar nervosa. Eu ia seguir porque eu não sou fã do Luciano Huck, cachê. completamente recuada e não tem o que falar sobre o estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele. Mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e... eu não teve onde falar, mas eu tava com medo dela, porque eu ela ia tava ficar acuada, sendo super doida. grosseira comigo, tava todos ali contra mim, e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei: Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou: melhoras. Misericórdia, a Duda Guerra rebateu a Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento Olha, ela é belíssima. sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar O próprio namorado não gostou. o Dix dele com o Dix dela.
Pra quem não Dix? sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade. Olha, gente, tem essa rede social que deve ser dos pessoal com dinheiro, né? Pessoal do dinheiro, do dinheirão, que vive na grana. Deve ser uma coisa bem Dix, só para amigos. Dix. Dick. Dick? Que rede social é essa? Não é rede social, é perfil secundário? Ah, perfil secundário? Eu achando que era uma rede social. Puta merda. Mas é um Dix. Coisas que você não Eu não postaria estou... no Instagram Eita, normal. dexametasona. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se classe viram. social. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha. Pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não Antoconha. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá. Vem cá, gatinha. Que história é essa você vindo aqui no Dick do meu namorado? Que história é essa de você pegando... quer entrar no Dick de vários namorados aí? Que história é essa, gata? Vamos aqui resolver agora. Lá. Então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. No corredor? O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum... No corredor, pra não virar uma polêmica. Pra não polêmica. Se você não quer uma polêmica, vai no... Chama num privado, né? Chama no banheiro. Vem aqui no banheiro pra gente conversar. Chama numa coisa mais reservada, né? Um momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu farei isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpa. E eu falei: melhore. E a... Estou errada, me desculpa. Ó, ela até que... Oxe. Né? Será que ela... Vocês acham o quê? Que ela se passou aí? Ela se fez de... E ela falou, melhore. Melhore, não vá buscar namorado de outras. Uma coisa assim, nas entrelinhas. A partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas. Então, eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu e tá tudo bem. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Mas você já tem o bofão, que é o da Angélica com o Luciano Huck, né? Não é mais nada, mulher. Maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Também, né? Beijo. Beijo. Galera, cada um vá pro seu Dix, tá? Cada um com o seu Dix, não vai ficar querendo, ai,
mas eu quero saber da vida. Não, não tem que saber não, mulher. Não procura saber. Ó, e... Sei lá, que me deixou chocada é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente de se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. Assim que aconteceu isso, eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que... Eita, a mãe é mulher muito mais velha também não, gata. Ela tem 35 anos. Fora também... eu não sei quantos anos ela deve ter, mas é capaz até de ter a minha idade. Acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o Menos que eu ia fazer. ela também, não. Liguei pro meu Aí você pai, tá minha mãe tá em sedentarista. Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E Orlando. não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, isso apesar do que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, o resto. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento, eu poderia falar... A mulher velha. É mole, uma mulher velha dessa. Mulheres velhas, por favor, se comportem, viu? Ó, pior pra mim... Ó, Lucas Rangel teceu seus comentários. Pior pra mim é a outra se isentar e não vir de cara limpa comentar dos ocorridos que ela mesmo causou e fez por trás. Agora talvez é a hora dela assumir também. Inclusive por mim. Por você o quê, Lucas Rangel? A Duda vinha e cantava. E o que a tal fez com ela... Até porque essa história tem muitos lados. Olha a Xana querendo causar aqui. Sabe, Xana, porra? Lucas Rangel deu sua opinião sobre a treta e ficou do lado de Liz. Segundo o influenciador, ele sabe bem lidar com gente maldosa e manipulador. Manipulador. Até porque essa história tem muitos lados. Eu tô vendo, né? Cada lado é vários lados mesmo. Porque muita gente testemunhas. Estou com vocês, meninas. Sei bem o que a gente maldosa... Sei bem o que é gente maldosa e manipulação. Liz, mãe de Liz se pronunciou e disse que não despediu da Antonella, pois não tem sangue de barata. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colega. Ela ficou do lado da filha, né? Ela comprou o lado e é isso. E manteve a postura da briga, né? Colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colega de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias. Chegamos na viagem. Diga-me. E num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5, sobram outras 23, certo? E foi isso que foi Eita visto. as contas, Teve galera. vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma.
certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma Olha, estratégia tá de tendo toda uma estar leitura. distante, se cria uma estratégia de deitar na mesa. Tá tendo toda uma leitura de que ela tá querendo sair de coitada, de não sei o quê. Cada vez que eu vou... Tem um outro vídeo de ser a nova E eu, Juliette. estava ali, por perto. Ofereci Sim, que é meu muita retorno, gente. Ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente tava numa Pra não cair, tem um traumatismo craniano, né? Não se acidentar. via perigosa. Olha aí, a via perigosa, não levar um tiro. Chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, sei lá, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que estivesse com ela... tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscá-la. Imediatamente, iria de carro, de ônibus, de helicóptero, Que ela acha que tinha que ter ido mais cedo, vazado mais cedo. Minha filha, por que você não vazou mais cedo? Você ficou aí nesse sofrimento? Porque ela queria oportunidade, né? De visibilidade. Tem vários outros poréns também, né? De jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar. Nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que tá fazendo minha filha sofrer. Me desculpa. Eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias. Mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que têm. Não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande... erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano pra minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico dessa situação toda, que vocês imaginam qual é. E agora sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias... Ela vai ser psicóloga. Uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim, um adolescente com comportamentos repetitivos ou então serve como de coisas janta que estão pra ele. faltando. Isso a gente não sabe o que é. Né? E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Ui. Plot twist, então. Benny tava no Aldeia na quarta, quando a Duda Guerra tava viajando, cheio de mulher em volta, e ela brigando por ele. Outra coisa, Benny não segue o Dix dela, mas segue o outro Insta dela. Então, não adianta ela falar que eles não são do mesmo ciclo. Que o Benny segue a Antonella em outro babado? Eita. Treta que está movimentando no TikTok. Me afaiou sem passar um vídeo disso. Pois é, não passou. O meu TikTok também não passou. Eu tive que fuçar essa treta. Eu tive que, pessoalmente, correr atrás para entender toda essa besteira. Depois de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela.
E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar... Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo, e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. Ah, tem um vídeo aí do Nuggets, que parece que ela negou o Nuggets pra ela no momento que ela tava precisando comer. E ela ficou assim, não vai comer não sei o quê. Parece que realmente gerou esse babado. Teve um babado, a briga por Nuggets. Teve esse babado. Que ela negou comida pra ela. E fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal. A gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não segui... O Nuggets foi babado. Não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei minha mãe não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e infelizmente eu fui percebendo que sempre assim, né? A Júlia não tinha é atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim. Enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos um ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar, porque os nossos amigos nos zoam, a gente... fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. Eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando, porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome, porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época. E eu dei dicas, gravei story com ela. E, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorante do squad, também dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive. Tem pessoas em comum comigo, ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas, eu conheço vários amigos deles e a gente tá ali no mesmo ciclo social, apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana, e aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc, eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no squad, a Duda se fortaleceu ao lado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil. Tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz.
Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada. Claro, Que né? a Quem vai Duda querer ficar veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram se eu tomou o... Cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do lado. Gente, eu não tinha o que eu faço, piorou pra mim. E vocês também estão comentando nos vídeos. Se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando, e gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me apoiando. Mas que conhece. Enfim, foi isso, e eu vou fazer outro vídeo agora falando sobre a situação da Liz Macedo. Ainda tem a situação da Liz Macedo, vamos ver? Os pais tiveram que vir se pronunciar. Até a Angélica, meu amor. Adolescente ou criança estiver aqui, eu gostaria muito Deixa eu ver. que você deixasse esta sala. Porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de... Bem, eu vim aqui falar de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha, Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico. Mas ao contrário, a gente vai falar, tá, gente? Mas aqui estamos falando com todo respeito, sempre resguardando. Para mim, eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar de proteger a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu... Uma senhora, negócio que ela enfatiza. E uma senhora... Que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que... Pior que ela falou, né, galera? Ela disse, um teatro, não sei o que, espetáculo. Ela deu aquele entender. Quem é que tá fazendo isso? Antonella articulou situações. E que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella.
E além disso, ela negligenciou a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu. Acho que já repetiu, né? Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto. Ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com a Antonella no último dia do squad, tomou uma atitude que afastar da minha filha. Haja vista que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, eu não consigo te abraçar. Não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, que foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria? Eu ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Pois é, né, gente? Realmente uma pessoa adulta, aí uma adolescente, aí a gente, né? Por favor, né? Tenha um pouco mais de compaixão com os adolescentes. A vida dos adolescentes é assim mesmo, conturbada, é cheia de emoções, cheia de histórias, de fica, de enrola. Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude, foi até um adulto, muito mais louvável que a dela. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente está falando de bases, a gente está falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante uma adolescente é inaceitável. E durante toda a situação, mesmo diante de tudo, Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. Ela tava lá. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar. Mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado.
E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente, tudo mais. Mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E durante tudo ali de entrega de trabalho é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. Entregou tudo. Eu não crio Antonella dentro nem da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem, ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Tudo ali de entrega. Mãe, mulher, empresária. Cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E mãe solo. A gente, essa vida que vocês veem, ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella, não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Até a Angélica teve que vir a público e se pronunciou. Ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes sociais com outras adolescentes. E como mãe, foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública desde criança, convivo com o olhar constante dos outros, às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm os direitos de amadurecer suas escolhas e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com a segurança emocional. Quando percebi a distorção do que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados e ofensivos. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso. Crescer hoje sob o julgamento constante das redes é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para aparecer sempre certo diante de milhares de pessoas, tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense juntos os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta e sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo da Angélica Huck. Galera, aqui a treta dos adolescentes foi longe demais, né? Muita coisa, muita confusão. Vai repercutindo, aí o pessoal vai comentando e vai
vai, aí entra na... Já sai da esfera dos adolescentes, já entra na esfera dos adultos, né? O Álvaro acompanhou. Aí, gente, aí ficou essa festança total. Acho que a Antonella, ela passou maus bocados. E é uma adolescente. Vamos sempre pensar nisso. Vamos acompanhando.